Por que o meu traço treme mesmo treinando? Você sabia que existem tatuadores com anos de experiência que continuam com os traços trêmulos porque passaram anos treinando o erro sem perceber? Hoje eu vou te mostrar 4 motivos que fazem um traço continuar tremendo mesmo quando você treina todos os dias. O primeiro motivo é a falta de familiaridade com a máquina. A sua mão, ela ainda não está acostumada com o movimento, por isso, no início é normal existirem tremores, excesso de força na pegada e falta de controle nos movimentos. E para você entender isso melhor, eu quero que você imagine uma situação. Pense na primeira vez que você andou de bicicleta. No início era difícil manter o controle, você ficava inseguro, fazia movimentos bruscos e parecia que a bicicleta tinha até vontade própria. Mas depois de praticar várias vezes, você começou a notar que não precisava mais pensar em cada movimento, porque o seu corpo já começou a agir de forma natural, de tanto você repetir aquele movimento. E com a máquina de tatuagem acontece exatamente a mesma coisa. No início, você ainda está aprendendo a controlar a ferramenta. Isso é normal. Por isso, os movimentos ficam mais duros, mais tensos e menos precisos. Conforme você pratica da forma certa, sua mão vai ganhando cada vez mais familiaridade e o movimento vai ficando cada vez mais natural. Você consegue ter mais precisão e consegue acertar o traço exatamente onde você quer, com menos esforço e mais confiança, porque de tanto repetir, a sua mão aprende aquele movimento e passa a executá-lo de forma automática. O segundo motivo que faz o traço tremer é o excesso de tensão. Pense na última vez que você foi desenhar segurando o lápis com força demais. Consegue se lembrar da sensação da mão? O que aconteceu com a leveza do traço? Ele ficou mais leve ou mais pesado? Na tatuagem também é assim. Quando você segura a máquina com força demais, prende a respiração ou tensiona os ombros, essa tensão passa para os seus movimentos. E quando o movimento fica tenso, ele perde a suavidade e precisão. É por isso que muitos iniciantes acreditam que precisam segurar a máquina com mais força para ter mais controle. Mas acontece justamente o contrário. Quanto mais você tensiona o corpo, mais difícil fica fazer movimentos leves e precisos. Perceba uma coisa. Quando você vê um tatuador experiente trabalhando, parece que ele está fazendo força? Observe a mão, observe a respiração tranquila, observe como os movimentos parecem leves. É justamente essa leveza que permite mais controle. Quanto mais você tenta controlar pela força, menos controle você vai ter. Quanto mais leve fica o seu movimento, mais precisão você ganha. Porque a máquina, ela responde pela qualidade do seu movimento. O terceiro motivo é a falta de amplitude do movimento. Quando a gente está começando na tatuagem e ainda não tem muito controle da mão, é normal que a nossa amplitude do movimento seja curta. E tem uma forma simples de entender isso. Imagina só, uma criança aprendendo a escrever. No começo ela consegue controlar melhor letras pequenas e movimentos curtos. Mas se você pedir para ela escrever uma frase longa sem parar, aí você vai ver os erros acontecendo. E na tatuagem, a mão tem as mesmas dificuldades. Quando a gente faz um traço curto, normalmente a gente consegue ter mais controle. Mas quando a gente tenta fazer um traço muito longo sem ter desenvolvido essa habilidade antes, a mão começa a perder a precisão. O traço pode tremer, escapar da direção ou até ficar falhado. Mas não porque você é ruim ou porque você não tem talento, mas porque a sua mão ainda não está acostumada com essa amplitude de movimento. É igual na musculação, ninguém começa pegando 70 quilos no supino. Primeiro, a gente pega cargas menores para ir desenvolvendo mais força, para depois ir aumentando as cargas aos poucos. Na tatuagem, primeiro você domina os traços curtos. Depois, você aumenta a distância dos traços com segurança. Uma coisa é controlar o movimento, outra coisa é controlar a distância do movimento. Você não precisa fazer traços longos logo de cara. Primeiro, foca em fazer traços curtos com total controle. O quarto motivo é treinar sem direção, e esse erro é silencioso. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certo. Assiste vídeo, pega dicas, faz os exercícios, pratica bastante, mas mesmo assim continua com o traço tremendo. Mas eu vou te explicar o porquê. Imagina uma pessoa treinando arremesso de basquete. Se ela repetir o movimento errado 1000 vezes, ela não vai criar um movimento melhor. Ela vai ficar cada vez melhor em repetir o erro, porque ela treinou aquilo. Agora pensa comigo.
Se repetir fosse suficiente, qualquer pessoa que treinasse muito teria resultados incríveis. Mas será que é isso mesmo que acontece na prática? Você mesmo provavelmente já viu pessoas treinando durante meses ou até mesmo anos sem conseguir evoluir na velocidade que queriam. No traço, o padrão é o mesmo. Se você não sabe exatamente o que está causando o tremor, você pode passar meses ou até mesmo anos praticando sem corrigir a verdadeira causa do problema. E quanto mais você repete um mesmo movimento, mais automático ele se torna. Por isso, não basta apenas treinar. Você precisa entender o que está treinando e por que você está treinando aquilo. A prática cria habilidade, mas só a prática sozinha, ela não cria evolução. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Dos 4 motivos que eu te mostrei aqui, você consegue identificar qual deles faz o seu traço tremer hoje? Se você não souber responder, me manda a palavra traço no direct, que eu vou te enviar gratuitamente um checklist para identificar exatamente o que está causando o seu problema e qual treino você deve usar para corrigir isso.